Olá a todos. Novamente a gente continuando aqui a nossa aula sobre conceitos básicos, essa parte inicial de fundamentos de informática. A gente vai discutir um pouquinho hoje aqui sobre sistema de numeração. Somente esses dois sistemas. Sistema de numeração decimal, que é o chamado base 10, e o sistema de numeração binário, base 2. Olha, esse sistema de numeração aqui, decimal, ele já é bem prático no nosso dia a dia, todo mundo conhece. Por exemplo, se eu escrever a expressão aqui, 25, eu poderia dizer o seguinte, 25 unidades de alguma coisa. Todo mundo conhece, é bem simples isso, né? Se eu escrevesse um número aqui, 30 unidades de alguma coisa. Se eu colocasse inclusive vírgula aqui assim, ó, 2 zeros, já dizia que ali seria 25 unidades de real, 25 real. Não é isso? Muito simples. Eu estou falando em números inteiros, né? Decimal inteiro, base 10, números inteiros. Enquanto binário, repara que binário eu só tenho dois números, que é o chamado base 2, para representar os meus números. Você pergunta, e por que a gente fala um pouquinho de sistema binário? Porque o sistema de numeração binário é o sistema que as máquinas, nossas máquinas, utilizam na nossa codificação, tá? Para medida tal, a gente utiliza, os computadores utilizam binário. Já, inclusive, é um sistema muito mais perfeito do que esse aqui. A margem de erro lá no binário é muito pequena em relação ao decimal. É preciso que a gente entenda aqui uma coisa. Para que a gente se familiarize com o sistema binário e com a unidade de medida do sistema computacional, que seria o byte, é preciso que a gente entenda um pouquinho aqui sobre esses dois sistemas, o binário e o decimal. Por exemplo, como transformar um número decimal em binário? Ou vice-versa, como transformar um número binário em decimal? Bem, para isso é o que a gente vai demonstrar aqui. E bem simples, bem simples. Veja só aqui uma coisa, ó. Veja só. Vamos supor que eu gostaria de transformar o número 25 em binário. Como fazer isso? É só ir dividindo pela base do sistema. No caso aqui, eu vou dividir o 25 por 2, que dá 12, sobra 1, não é isso? 12 vezes 2, 24 para 25, 1. Eu vou dividir o 12 por 2, que dá 6, que sobra nada, porque 6 vezes 2, 12 para 12, nada. Se eu dividir o 6 por 2, dá 3, 3 vezes 2, 6 para 6, 0, resto 0. Se eu dividir o 3 por 2, dá 1, porque 1 vezes 2 é 2, para 3, resto 1. Bem, como montar o meu binário a partir daqui? Basta que você pegue essa sequência de lá para cá. 1, eu vou escrever aqui, 1, 1, 0, 0, 1. Então, 0, 0, 1. Aí diz o seguinte, esse número aqui, na base 2, é o número 25? É. Muito simples, por sinal. Mas como é que eu sei que aquilo ali é o 25? Eu vou transformar o binário em decimal e você vai ver que, que comprova que aquilo é o número 25. Por exemplo, como fazer isso? Existem algumas técnicas para a gente fazer essa transformação. A mais prática dela, que eu acho, é você contar de lá para cá, dobrando. Por exemplo, eu digo 1, dobro de 1, 2, dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16. Eu vou cortar aonde tem 0, o 4 e o 2. Eu vou somar o restante. 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Moral da história. Essa sequência de 1, 1, 0, 0, 1 é o número 25 no sistema decimal. Ok?
Isso aqui tem gente que trabalha essa transformação em outras técnicas. Por exemplo, trabalha com potência. Eu vou tirar esse 2 aqui, que representa a base. Aqui você começa aqui, ó. 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Olha, 2-0. Quanto é 2 elevado a 0? 1. Vou botar aqui em cima. Quanto é 2-1? 2. Quanto é 2-2? 4. Quanto é 2-3? 8. Quanto é 2-4? 16. Elimina onde tem 0. Então eu dispenso a fazer isso aqui e já conto logo dobrando. 1, 2, 4, 8, 16. Este é o número 25. Entendido? Pois é. A gente precisa também discutir um pouquinho sobre sistema de medida. Tá? Estou falando do mundo computacional, que é o byte. O byte. Muita gente tem dúvida. O que ouve falar muito assim sobre byte, kilobyte, mega, mas não tem muita noção do que isso representa mesmo. Bem, inicialmente eu digo para você, um byte é igual a um espaço de memória que cabe um caractere. Se eu tivesse a palavra Maria e eu escrevesse isto para armazenar na minha máquina, ele ia ocupar 5 bytes. Tá? Mas por que eu tenho os múltiplos? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Esses múltiplos servem para expressar uma grande quantidade de bytes. Por exemplo, a Bíblia Sagrada seria quantos bytes? Tá? Uma quantidade muito grande. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem os múltiplos do metro, para expressar uma grande quantidade de metro, assim como seus submúltiplos, para expressar uma pequena quantidade do metro, nós também temos os múltiplos do byte, isso aqui é a unidade de medida. Os múltiplos para representar uma grande quantidade de byte e os submúltiplos para expressar uma pequena quantidade de byte. Isso aqui são múltiplos assim, ó. Um conjunto de 8 bits forma 1 byte. O conjunto de 1024 bytes forma 1 quilo. O conjunto de 1024 quilo é um mega. 1024 mega é um giga. 1024 giga é um tera. Aí faz de mundo afora. Entendeu? A gente precisa conhecer bem isso, porque esse sistema de medida ele está presente em várias partes da computação. Se você fala de memória, velocidade de processamento, capacidade de armazenamento, tudo envolve quem? Sistema de medida, sistema computacional. Olha, veja só, eu posso transformar isso aqui assim, e eu posso transformar também de lá para cá. Fazendo aqui essa transformação, se eu tiver aqui 2 GB, representa quantos bytes? Basta que eu venha de lá para cá e venha multiplicando. Quanto é? 2 vezes 1000. Falando em termos nominais, porque é 1024, mas eu falo arredondando aqui para 1000. 2 vezes 1000 é 2000 mega. 2 GB é 2000 mega. 2000 vezes 1000 é 2 milhões de quilos. 2 milhões vezes 1000 vai dar 2 bilhões. É por isso que toda vez que você ouvir falar de quilo de qualquer coisa é 1000. Mega de qualquer coisa é a ideia de 1 milhão. Giga é a ideia de 1 bilhão. Unidade, 1000, milhão, bilhão, tera, aí vai de mundo afora. Entendeu? E bit. Bit é o conjunto de 8 bits, representa um espaço de memória que cabe um caractere, ou seja, 1 byte. É preciso que você faça uma pequena diferença aqui. Ó. 1 kilobyte é diferente de 1 kilobit. Isso aqui é pegadinha de concurso. Concurso pega muito sobre isso. Quando se diz 1 kilobyte, eu estou me referindo a 1024 bytes. Quando eu digo 1 kilobit, eu estou me referindo a 1024 bits. Pergunta, quantos bytes representam 1 kilobit? É simples, é simples. Ó, 1 quilo é 1024 bits. 1 quilo não é 1024 qualquer coisa? Ah, mas eu tenho aqui 1024 bits, eu estou bem aqui, quero transformar para cá, para baixo.
Como fazer? Como fazer? Muito simples. Quem vai daqui para lá vai o quê? Dividindo. Então eu pegar de bit para byte, vou dividir. Quantos bits eu tenho? 1024. Vou dividir por quanto? Por 8. Se eu dividir isso aqui por 8, dá 1, sobra 2, 2, 2, vezes 2, 16, sobra 6, baixo 4, por 8, dá 8, vezes 8, 64, 0. Ah! Olha só a diferença. 1 kilobyte é 1024 bytes. A ideia do B maiúsculo, bytes. Mas 1 kilobit, o B minúsculo, ele é 128 bytes. É interessante que a gente faça essa diferença aqui quando a gente vai trabalhar com velocidade de internet, por exemplo. Né? O pessoal normalmente diz por aí, minha velocidade lá é 5 kb, mas o B lá é minúsculo. Entendeu? Então é kbits. Entendido? Então, familiarize com isso, com unidade de medida, sobretudo utilizando essa pequena tabelazinha que eu coloquei aqui, que você não vai ver isso em lugar nenhum, só comigo aqui. Que as pessoas, quando trabalham, alguns autores que quando trabalham com unidade de medida aqui, eles sempre têm a ideia de potência, trabalhar com potência. E fica um pouco mais complexo e tal, e dessa forma aqui dá pra gente entender bem direitinho. Tá bom? Então, a gente deve continuar o nosso conteúdo, aqui, falando aqui das cenas dos próximos capítulos. Tá? Vamos discutir um pouquinho sobre configuração básica de um computador, entender o que a CPU faz, as principais partes da CPU, sobre o clock, a velocidade do processador, e sobre memórias, que são 2 tipos. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. A gente se encontra. Um abraço.